estamos aqui mais uma vez com Jô Soares, 11h30. Claro que, como eu sempre digo, 11h30 mais ou menos, tá? 11h30 é o espírito relax do programa. Ele pode entrar antes, pode entrar depois. É sempre um suspense. Então, fica todo mundo atento e ligado. Você sabe o que quer dizer cult? A palavra cult. Bom, cult é aquele negócio meio genial, badalado num pequeno grupo, quase sempre restrito a artistas ou então a malucos. Hoje o nosso programa, o que não vai faltar é artista e maluco. Maluco, então, a começar pelo apresentador. Os heróis do jornal O Planeta Diário e da revista Caceta Popular vão falar de um tipo de humor que faz sucesso no Brasil. O cult humor. E os gêmeos Paulo e Chico Caruso conversam sobre a deliciosa arte de retratar e gozar os políticos desse país, através do desenho e da música. Fique ligado que a gente está só começando. Até já! Eles são gêmeos idênticos e tiveram a incrível predestinação de nascer com o mesmo talento. Ambos são desenhistas, cartunistas brilhantes. Eu vou chamar os grandes Carusos, Chico e Paulo. Meninos! Paulo e Chico. Só na primeira. Senta, senta aqui como é que faz? Senta aqui, Chico, senta. Paulo, senta lá, Chico, senta aqui. Ou ao contrário. Paulo, você mamou mais, né? Só que eu fiquei aqui, né, em São Paulo. Ele foi morar no Rio de Janeiro. É um outro, tirou a carteirinha de carioca, né? Quer dizer, então, foi ele que emagreceu? Ele me deu toda a dieta de carioca, mas eu não consegui seguir a física. A cada 10 anos a gente troca de modelo físico. Mas troca um com o outro, não? Um emagrece, o outro engorda? Com essa facilidade toda? Eu falei os grandes Carusos, e vocês são grandes mesmo. Quanto é que vocês têm de altura? 1,87. Você tem 1,85 por aí? Então foi você que mamou mais, então, né? E quem é que nasceu primeiro? Ele. Eu. Tem certeza? É discutível. A gente tem teorias a respeito. Vocês nunca foram trocados? Em berçário? Berçário não, namoradas já. Quem é que namorava a namorada do outro? Ele foi uma vez namorar no meu lugar e a moça não reconheceu, ainda falou, pô, sabe que eu não sei distinguir você do seu irmão? Ele falou, eu sei. E quem é que saiu ganhando com isso? Quando foi um no lugar do outro? Eu estou achando você mais simpático hoje, ou mais gostoso, ou não? Ou ficou tudo... Eu mostrei uma foto, eu tinha uma foto do meu irmão, né, na carteira. E aí, conversando, primeiro foi uma dificuldade porque ele marcou um encontro com um outro amigo, né, para encontrar as duas moças. E aí a gente foi esperá-las vindo de ônibus e paramos, aí eu falei, são essas duas. Aí quando elas vinham descendo eu fui na outra, não era aquela. Não é essa. Aí, já foi errado. Começamos a conversar, aí fomos passeando e eu mostrei uma foto. Falei, não, deixa eu dizer que eu tenho um irmão gêmeo. Aí mostrei a foto, né, do Chico. Aí ela disse, puxa, mas é mesmo, é muito parecido, né? Como é que eu vou fazer para não confundir? Eu falei, eu vou estar sempre do seu lado. Agora, isso é uma coisa que a gente faz, até pela pressão, porque com gêmeos sempre tem essa coisa. Vocês já trocaram a namorada? Né? Como é que vocês fazem? Como é que as namoradas não confundem, não sei o quê? Aí a gente fez isso com 16, 17 anos, que era para justamente eliminar esse problema de cara. Várias vezes. A partir daí, não, a partir daí... uma vez para ficar livre desse... Para exorcizar. Eu estudei em Lausanne com dois gêmeos argentinos, Félix e Martín Gómez Álzaga, que eram iguais, mas eram assim, duas gotas d'água mesmo. E eram terríveis, eram moleques, sabe? Então um entrava no barbeiro, na Suíça, aquela coisa toda comportada, entrava no barbeiro e dizia assim, usted tem que colocar la cadeira em la direção de la Meca, porque se não me põe na direção de la Meca, a minha barba cresce em 3 minutos, cresce tudo. Aí o barbeiro não ligava, se você crescer a barba, tem que fazer a barba de graça depois. Não, tudo bem, tudo bem. Aí o barbeiro fazia a barba dele,
Trocava. Ele saía, 3 minutos depois entrava o irmão Barbado. Eu lhe avisei, senhor, olha que coisa tem. O barbeiro tomava um susto. É uma brincadeira que dava perfeitamente para vocês fazerem, né? Além de serem parecidos, o que mais? De desenharem, terem o mesmo tipo de vocação, o mesmo tipo de talento. O que mais que vocês têm em comum? Em que mais vocês são parecidos? Eu acho que o que nós somos mais parecidos mesmo é a voz. Quando a gente dá entrevista para a rádio, o cara não consegue tirar a fita, porque não sabe quem falou o quê. Aí fica uma loucura. Como é que fica? Entrevistador e couro. Né? Vai no geral, assim, os Caruso. Aí um deles respondeu e tal. Então, e da onde é que vem? O Caruso é uma homenagem ao Caruso, não? Nós somos descendentes de sicilianos, por parte de pai, mas o que nós sabemos mais de italianos, aprendemos com um avô espanhol que morava na Moca, né? E ali é um bairro de convivência entre espanhóis e italianos e tal. Opa, eu vou pedir para você ficar desenhando um pouquinho aí enquanto conversa, depois eu vou trocar. Os Caruso, em geral, são todos descendentes do Henrico, né? Quer dizer, são poucos todos, ramos, né? poucos ramos de Caruso em São Paulo que não são descendentes do Henrico. Você desenha desde que idade? Desde os 6 anos, por aí. Quem foi que começou a desenhar primeiro? Nós começamos juntos, né? Agora, quem desenhava em casa era meu avô. E fazia uns quadros, pintava no pintor amador e fazia caricatura dos amigos de caçada, amigos de trabalho e tal. E ele que estimulava? Ele estimulou a gente, o pai da minha mãe. E a competição entre vocês em criança era muito grande? Saber quem é que desenhava melhor, quem é que faz isso? Não, um estimulava o outro, né? Porque cada um ia desenvolvendo a sua história. Eram filmes que a gente desenhava ali. Cada página que virava era um outro fotograma e tal. E uma história... A gente sempre teve diferenças, assim, na maneira de fazer as coisas. Por exemplo, ele sempre desenhou muito mais cenário, ele é muito mais do enredo do que da síntese. Eu sempre fui poucos bonecos e poucos traços e tal. E depois aí virou músico, tal. Você também? Não, mas eu canto, né? Mas eu não sei tocar nada. Você não toca instrumento nenhum, mas é o vocalista, é o Frank Sinatra do conjunto, não é? O Mick Jagger deles. O Mick Jagger. Nós tínhamos uma banda, né? A Muda Brasil Tranqueiro Jazz Band. Acabou de acabar aí essa semana, por decisão do Tom Jobim da Nova República. Por quê? O Tom Jobim da Nova República? Porque ele fazia as músicas, ele alugava as fantasias, ele deslocava, ele fazia papel de manager. Eu era o Tom Jobim, o Marcos Lázaro, fazia o tudo Contra-Regra. E desistiu. A tentativa de fazer... Porque o desenho é uma coisa muito solitária. Quer dizer, a gente trabalha num cantinho da redação, né, não tem praticamente... Além de... Eu acho que as pessoas que desenham já têm um outro canal com a realidade. Quer dizer, eu imagino que o cara que conseguir realizar plenamente a sua vida não precisa de dar um risco na direção da imaginação, da coisa. Então, isso já é uma coisa que nos coloca à margem. No jornal, aliás, a redação do jornal... risco nos dois sentidos, né? Porque a profissão do artista já é uma profissão arriscada. Na redação do jornal, então, a gente está sempre na última sala, encostado na parede, uma coisa que a gente só fica sabendo da reação das pessoas no dia seguinte, quando o desenho funciona, né? Que aí você ouve algum comentário, coisa do tipo. Mas a música não, né? A música é um negócio direto. Quer dizer, a música ela te exige uma presença de espírito, é uma criação coletiva, depende de uma relação momentânea com mais 4 ou 5 pessoas. E eu estava apostando nisso. Pegar os artistas que nem Chico Caruso, Reinaldo, Luiz Fernando Veríssimo, e começar a pensar numa outra linguagem, uma coisa cênica, né, em que as propostas vão se interreagir, casar. E o Luiz Fernando Veríssimo, com aquela verve que lhe é peculiar, devia ser difícil de ensaiar, porque ele começa a falar não para mais. Não é? Mas é um ótimo saxofonista. É extraordinário. Agora, é o jeito mais calado do mundo. Né? É bom porque não atrapalha muito também, não perturba, não faz barulho. E o mais desligado, uma vez eu estava na casa dele lá em Porto Alegre, casa onde ele nasceu, onde o pai dele, o Hélio Veríssimo, morou. Ele nasceu e foi criado lá. Aí ele deu um almoço para mim. Aí a gente estava passeando lá no jardim, uma casa muito bonita e tal. Aí eu perguntei para ele, casa ótima, hein, Luiz Fernando, casa maravilhosa. Quantos quartos tem essa casa? Ele virou para a mulher e disse, ô Lúcia, quantos quartos tem aí essa casa? Não tinha a menor ideia. Agora vamos trocar, porque eu já cansei de olhar para sua cara, deixa eu olhar para a cara dele. Que é a mesma, né? Mas só para você ir lá desenhar um pouco e o Paulo vir para cá. Vem cá. Pronto. Vocês brigam muito? Vocês têm jeito de discutirem sem parar, não brigam, não? Olha, a gente tem um temperamento meio reativo, né? Quer dizer, o que para um é uma solução, para o outro é uma discussão, né?
O processo de discussão da gente com o desenho é muito engraçado porque ele continua até hoje. Eu me lembro quando a gente era garoto, que tínhamos 4 ou 5 anos de idade, e nós éramos aficionados por desenho. Desenhávamos sem parar, né? Um diante do outro parecia um espelho, né, que ficava se desenhando. E já tinha essas diferenças de conceito, né, de ocupação de campo, soluções gráficas. E ele sempre achou que o meu desenho era muito redondo. E até hoje eu acho que o desenho dele é quadrado. Essa discussão a gente vai sofisticando, vai se realimentando, mas essa discussão continua. Olha aqui, nós vamos continuar. Eu vou pedir para vocês ficarem aqui, porque a gente ainda vai exibir a banda de vocês. Vamos falar do rock da Rosiana, vamos falar de como é o nome do Ferrovia Norte-Sul. Ferrovia Norte-Sul tem constituinte, é o seguinte, temos o Fado do Brizola. O Fado do Brizola. Então eu vou te pedir para passar para o lado de lá, que a gente vai receber mais maluco aqui. Até já, que daqui a pouco a gente volta. Só acabar de comer o gelinho. Pronto, tá aqui. Bom, um é do planeta, o outro é da caceta. Um é jornal, o outro revista. São concorrentes, mas também são amigos e de vez em quando se juntam para tocar e cantar. Com vocês, os heróis do Planeta Diário e da Caceta Popular, Reinaldo e Roberto. Quem surgiu primeiro, a caceta ou o diário? A caceta surgiu primeiro, por incrível que pareça. Pois não, eu estou sabendo disso. A caceta tem 10 anos de idade, mas ninguém sabe. Mas a revista Caceta Popular, ela surgiu depois do jornal Planeta Diário, que imitou a gente. O Planeta é uma imitação da caceta? Mas não, a gente sempre colaborou com o Planeta, desde o primeiro número. O primeiro número já tem um artigo da caceta. Dentro do primeiro número. Do Planeta, Mas a caceta mesmo existe há 10 anos, mas aí teve jornal de universidade, teve tabloide, e a revista mesmo desde 86, início de 86. Mas a caceta cresceu depois do Planeta, né? A caceta cresceu bastante depois do Planeta. Aliás, eu queria agradecer o souvenir que vocês... Pois é, bem adequado, em homenagem à revista. O pessoal no Rio vai gostar bastante. Ô, Reinaldo, como é que pintou a ideia de fazer o Planeta Diário? Bom, é o seguinte, nós três, eu, o Hubert e o Cláudio Paiva, a gente trabalhava junto no Pasquim, né? E numa fase que o Pasquim já estava meio mais para lá do que para cá. E aí, meio desanimado e tal. E a gente sempre, todo desenhista, todo jornalista tem um sonho de ter o próprio jornal, né? Então, sempre pintava esse papo. E, um certo momento, assim como a gente estava se afastando um pouco do Pasquim, a gente achou que estava na hora de tentar. E aí o Cláudio Paiva teve a ideia do título, que animou muito a gente. A partir do título, Planeta Diário, a gente, em uma semana, os três, a gente bolou o jornal todo, né? Aquela concepção da coisa. Esquematizou o jornal. Agora, vocês tiveram um problema pelo fato de usar o nome Perry White. Né? Foi uma... E por que não pelo fato de usar o nome Planeta Diário? É muito simples, é porque a Warner Brothers, que é proprietária da história do Super-Homem, né? Eles têm direito, assim, sobre os personagens, né? Que são uma criação fictícia e tal. Então, mas não tem direito sobre os nomes? Título, não. O título, como jornal de verdade, nós registramos e eles não. Quer dizer, aqui no Brasil o Planeta Diário é nosso. Lá nos Estados Unidos o The Daily Planet é do Perry White. Agora aqui no Brasil nós temos o Planeta Diário. Esse problema do Perry White foi engraçado porque eles... Mas foi por implicância isso? Eu acho que foi, porque realmente, no fundo, era até um pouco de publicidade para o personagem, né? Porque a gente pegou o personagem deles e deu uma vida nova ao cara. Aí, inclusive, deu uma família. Porque durante a gestão do Perry White no Planeta Diário, ele teve 3 filhas. As filhas? Que são a Anete, Georgette e a Margarete.
E sobre essas filhas, a Warner Bros. Não tem poder nenhum. Quer dizer, eles ficaram com o Perry White, nós ficamos com as filhas. Com as do filhas, Perry White. lucraram. Se eles quiserem usar as filhas do Perry White alguma vez numa história em quadrinhos, vão ter que pagar royalties pra gente. Tem algum assunto que vocês respeitem? Não, ainda bem que não. Até agora a gente não... Nada, A nada. linha editorial é justamente não respeitar nada. Você estava naquela reunião que a gente foi com feministas falar sobre humor? Foi o Cláudio Não, Paiva? foi o Uber. Foi o Hubert e foi o Cláudio, Não, né? acho que só foi o Uber. E havia uma acusação, assim, de se fazer piada em cima do feminismo, né? É. Quer dizer, do jornal ser machista. E não é um fato, né? Quer dizer, o jornal brinca com O tudo. problema é que cada um puxa a brasa para sua sardinha. Quer dizer, os machões também devem ficar chateados porque a gente sacaneia os machões também. Então, todo mundo, quer dizer, os feministas, Cada minoria... cada minoria tem o direito de ser. É uma coisa democrática. É uma coisa democrática. A gente distribui igualitariamente para todo mundo Como é que é, as Chico? piadas, entendeu? Distribui porrada igualmente para todas as classes, todas Para as categorias. todas as minorias. Todas as categorias, não só minorias. Vocês sentam assim, na hora de começar cada um, vocês sentam e ficam pensando, deixa eu ver qual é a minoria que a gente não ofendeu ainda. Deixa eu ver. Não, Já aí teve que tá. isso, aquilo. A graça do negócio é que não tem esse maquiavelismo todo. É uma coisa bem espontânea. Pelo contrário, a gente vai fazendo a pauta assim, Do ao jeito que acaso. É bem diferente de um jornal real, né? Agora eu vou falar com o Roberto aqui um pouquinho. Como é que pintou esse nome, Caceta Popular? Caceta Popular é um erro de revisão. Não é porque era para ser com C e botaram com 2 S. Um Não, erro. surgiu exatamente da semelhança com a Gazeta, com algum jornal sério, é isso mesmo, não tem mistério não. E foi ideia de quem, Roberto? Surgiu, por incrível que pareça, numa aula de cálculo integral e diferencial 1 na escola de engenharia. Coisa difícil, mas em vez de assistir a aula, a gente criou a revista. E Também é uma foi... boa opção, porque senão você tinha que assistir a aula de cálculo integral. não é mole. E vocês criaram em quantos? Éramos 3 na época. E aí a gente fez um jornal, uma brincadeira, e a brincadeira cresceu, né? Ficou um sucesso na própria escola de engenharia, depois na universidade, foi crescendo, as pessoas pediam para a gente fazer. A gente fez 4 números naquela época, parou. E aí a coisa foi indo, né? Qual é a tiragem da Caceta hoje? Hoje em dia a gente está tirando 60 mil exemplares. 60 mil cacetas por mês? Por aí, em todas as bancas. Mas Por incrível que pareça. Isso dá uma média de quantas cacetas por banca? Qual é a distribuição? Assim? Não sei, por banca eu não sei. A caceta mas por encalha? pessoa... Hein? Não, a caceta não encalha, a caceta está na boca do povo, tá direto. Quanto tempo leva para se fazer uma revista como a Caceta Popular? Quer dizer, do momento... Bom, a revista é mensal, a gente tem que levar um mês para fazer. Não, evidente. Isso é Uma o talo, né? obrigação. Claro, isso é o talo. Mas digo, ela fica... Vocês começam, acaba um número, vocês já começam a Olha, pensar gente no outro... mais ou menos, dá um tempinho, né? Dá um descanso. Dá tempo de ter uma folga? A gente está usando umas 3 semanas para escrever uma revista, mas a gente funciona diferente do Planeta. O Planeta, eles fazem tudo, a parte gráfica. A gente tem uma equipe gráfica para fazer, tá? Que a gente escreve e manda para eles, e depois é óbvio que a gente trabalha meio junto com eles, mas nenhum de nós faz a parte gráfica, tá? Nenhum de nós desenha, nenhum de nós entende muito. A gente já tentou, no início a gente fazia, mas saía daquele jeito, né? Era uma coisa, o pessoal falava, não, é legal porque é sujo. Uma coisa é suja, é legal, mas... Então a gente leva umas 3 semanas para escrever e, na verdade, a coisa se enrola um pouquinho, porque quando você está começando a escrever, está fechando a outra ainda, né? Tem que armar um esquema desse tipo para fazer uma revista mensal, uma revista de 42 páginas. Quer dizer, tem muita coisa para você escrever e muita besteira para se falar, né? Você diria que o diário é um órgão como a Caceta? É um órgão vibrante. É um vibrante? Quando começou, a gente dizia que a Tinha caceta é um slogan. órgão vibrante e penetrante. É isso? Mas um ajudou o outro, no fundo, né? Quer dizer, o fato de pintar Até De pintar hoje o nós planeta. somos, um bom exemplo, né? Empresas co-irmãs. Isso. Já pensou se o Globo e o Estadão, Se a o Dr. Folha Silvio e o Dr. Estadão Roberto trabalhassem assim, ia ser fossem bacana. assim? coexistência pacífica e Isso. convivência criativa. A gente colabora com o Planeta desde o primeiro número. E o Planeta colaborou com a gente em alguns números também.
E agora a gente está fazendo um show junto, né? O show é Planeta e Caceta. junto. Como é o nome do show? Eu vou tirar você desse lugar. Vou tirar você desse lugar. A gente Então, tenta, mas as pessoas não saem. vamos dar um tempinho aqui, que depois vamos voltar com todos agora para falar de música e tocar o repertório de vocês. Vamos começar mostrando aqui os desenhos do Paulo Caruso e do Chico Caruso. Vou mostrar os dois desenhos aqui. Escolheram eu para modelo, quer dizer, sobrou para mim. Aqui é o do Paulo Caruso. Aqui. Eu estou meio parecido com o Delfim aqui, hein, Paulo? Hein? Tem um ar. Que eu não tenho essa cachumba toda aqui, não. E aqui, o do Chico. Você falou que o Chico, o desenho dele era mais quadrado e o teu era mais redondo? Hein, Paulo? Mas aqui o teu, o Chico acho que exagerou e botou mais redondo do que você, olha só. Pois é, mas são os anos de exercício de laboratório corporal, a gente acabou chegando nessa. Bom, vamos começar, vamos para a música aqui. É difícil a gente reunir um conjunto dessa qualidade, não é verdade, Roberto? Tudo. Realmente, eu estou na maior comoção. Vamos começar por um fado? É o fado do Brizola, que é o seguinte: nós temos um amigo que é cantor de ópera, que é uma coisa rara, pegou um táxi dirigido por um chofer português, que não é uma coisa rara, que nas eleições passadas havia votado em Leonel Brizola para governador, que também não foi uma coisa rara, mas nas últimas eleições para prefeito votou em Fernando Gabeiro, que você há de convir é uma coisa rara. Então, em homenagem a esse chofer de táxi português, em qualquer lugar que ele esteja, que Paulo Caruso compôs o fado do Brizola. Vamos lá. Brizola, se o teu nome é Darcy, Darcy, teu nome que nome tem? Isola, bate no nó da madeira. Se o nome dele é Moreira, que raios que eu faço aqui? Na política tudo se barganha, nada se perde. Votei no candidato do Partido Verde. Que me importa se ele fuma, se senta ou se cheira? Pois, como diz o Gabeira, não vou governar como tu. Lararai, 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 lararai. Olha a expressão corporal. Lararai, 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 lararai. Que me importa se ele fuma, se senta ou se cheira? Pois, como diz o Gabeira, não vou governar como tu. Maravilha. Então, no outro lado do compacto que nós não gravamos, tem o rock da Rosiane. O rock da Rosiane. Por favor, vamos ao rock. Fado do Brizola e o rock da O Rosiane. rock da Rosiane. Tributo aos tempos modernos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Primeiro foi a Amália Lucy. Depois, o cavalo do Figueiredo. Mora. Convenhamos. Rosiana Sarneia, progresso. Dar uma namorade. Tô louco de vontade, fazer essa beldade e arrancar a fantasia num trem da alegria, em meio ao mar de lama, marimbondos de fogo rodeando a nossa cama, a gente chafurdando no brejal dos Guajás. Ao norte das águas, as anáguas vão rolar. Papai, tira-me daqui, mamãe, vai lá, dona Marli. Papai, antes que eu acabe gostando. Quebra, Rosiane, vem me fazer feliz. Quero fazer contigo o que teu pai faz com o país. A gente chafurdando no brejal dos Guajás. Ao norte das águas, as anáguas vão rolar. Papai, tira-me daqui, mamãe, vai lá, dona Marli. Papai, antes
menos que eu acabe gostando. Muito obrigado. E aguardem para breve o blues da Ferrovia Norte-Sul. É isso? Hein? Muito obrigado. Boa noite. Tchau.